Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Vamos lá. Que não para. E vamos lá, né? Eu tava ouvindo, né? Só fazendo um assunto meio paralelo aí, mas na verdade é super importante, né? Acho que vai até emendar com o que a gente vai falar hoje. Eu tava ouvindo, né, sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia e tal, e o Putin, ele tá convocando, né, várias pessoas a entrarem para ir até batalhar contra a Ucrânia e tal. E tem pessoas que estão fazendo de tudo para escapar. E eu fico imaginando, vocês já pararam para pensar? Vamos lá, né? É lógico, né? Não queremos isso, mas sentimos pelos nossos amigos e amigas que são de bom coração, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Tem pessoas de bom coração, né? Cidadãos e tal. E agora imagina, a gente vivendo na Rússia, tá? Só uma parada. A gente não quer saber dessa guerra, não quer saber dos planos maquiavélicos do Putin, se dane ele, né? Imagina só, a gente tem que fazer uma analogia para a gente poder entender, né? Agora imagina então nós vivendo lá com nossas famílias, nossas vidas diárias, cotidianas, fazendo nossos trabalhos, né? Saindo do trabalho, voltando para casa, crianças estudando, voltando para casa, e suas atividades familiares, você gosta de assistir um filme com sua família, e você tem o seu cachorro, seu gato. Aí de repente, imagina só a vida dessas pessoas. De repente, o Putin, né, o seu ditador, fala assim: ó, agora estou convocando todo mundo para poder ir para a guerra, tal, homens, tal. Aí você fica pensando a respeito disso, né? Que nem eu estava pensando. As pessoas vão sair das suas vidas cotidianas, confortáveis, adaptadas já para elas mesmas, que elas que criaram aquele... E não estão nem querendo saber dessa guerra. Pô, Putin, você que se vira, cara. Ou às vezes muitos que nem queriam que isso acontecesse, porque acha que uma guerra é desnecessária. Então aí as pessoas muitos estão querendo fugir. Por isso que teve aí dias de congestionamento de voos, estradas, porque as pessoas querem fugir da Rússia. Teve casos que eu vi que os homens que estavam sendo solicitados, né, para se apresentar e se alistarem para ir combater na Ucrânia, tem casos de que eles estavam quebrando o próprio braço. Muitas pessoas, parece que teve grandes pesquisas na internet, isso aí foi um dos dados que foram levantados, que as pessoas pesquisavam como quebrar o próprio braço, para que quando chegasse até lá, não consigo fugir, então, mas quando eu chego até lá, eu falo, eu tô incapaz de ir para a guerra, né? E eu fico pensando a respeito disso. Cara, que coisa desnecessária. É lógico, é um ditador que provavelmente pode não ter nada a perder e já ameaçou coisas nucleares e tal. Então, muitas coisas podem acontecer desse episódio. O que a gente não quer, na verdade, é que aconteça mesmo, né? Seria super interessante, entraram num acordo, o máximo, o melhor, na verdade, que pode acontecer, entraram num acordo aí e acabou isso aí. Mas tem muita gente falando que o Putin, ele não está entrando agora mais para perder e nem para voltar atrás. Imagina, que nem eu ouvi esses dias, né? Imagina o desgaste político que ele está fazendo. Então eu vou ameaçar coisas nucleares, né? Ataques nucleares, e vou convocar todas as pessoas aqui a se apresentarem para a gente chegar massivamente lá na Ucrânia. Aí você fica pensando, alguém que jogou essa cartada, será que ela vai voltar para trás? Será que era um blefe mesmo? Então todo mundo já começa a pensar. Parece que nunca houve uma convocação dessa forma na Rússia, por exemplo, desde da Segunda Guerra. Aí a gente pensa mesmo, poxa, onde vai parar essas coisas?
Então é só um adendo, né? Eu sei que eu gastei aqui quase 5 minutos falando disso, mas é uma coisa que está acontecendo, né? Como é que a gente também nunca vai falar nada sobre isso? Ah, é morma uma ova. Pô, mas caramba, guerra é uma ova também, né? Pra que guerra, cara? Mas a gente está vivendo nisso. Estamos sofrendo consequências do que já aconteceu nesse confronto. E as coisas são desesperadoras. Agora a gente nem fala mais a nível Brasil. A gente está falando nível global. E é complicado, né? As pessoas até falam, como se preparar? Eu não sei como se preparar, porque é uma coisa que a gente nunca passou. A pandemia chegou, nunca vivemos isso. Todo mundo sofreu, gente pra caramba, ainda tem gente sofrendo. Agora vem guerra dessa que muitos nessa geração vivendo agora, nesse tempo, nunca passaram por isso. Mas o que vai fazer? O que a gente sabe é que a gente vai sentir. E não vai ser pouco. Mas tudo bem, né? Sem querer ser desanimador, mas as notícias que a gente está vendo é complicado mesmo, né? Sobre isso. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, não tem problema, sabe? Vai até o YouTube. Tô ouvindo os aplicativos aí de podcast. Fala um pouquinho o que você acha também desse confronto, o que você está achando das pessoas que estão sendo convocadas para poder participar dessa guerra, que muitos, a esmagadora maioria nem queria participar disso. Muitos não aprovam a briga do Putin, por exemplo, com a Ucrânia. Os próprios pessoas na Rússia não aprovam. Então é complicado. Mas eu falei também que isso talvez ia emendar um pouco com o que a gente vai falar, né? Ia emendar. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente viu, por exemplo, o Putin está convocando todo mundo lá, né? Agora vamos imaginar que todo mundo realmente estivesse a favor do Putin lá na Rússia. Quero que todo mundo se apresente, que vamos fazer um grande exército massivo e vamos lá destruir de vez e conquistar tudo, tal, e ainda ameaçando com um ataque nuclear. Se todo mundo realmente fosse adepto, ninguém ia fugir, ia lá, né, se apresentar. Aí eu fiquei pensando sobre a igreja Mórmon nisso. Olha só onde eu cheguei. Vou dar um exemplo para vocês, para ver se a gente consegue mesmo emendar esse assunto no outro. Eu estava na missão e tinha um homem antigo na igreja, tal. Ele estava numa aula lá num domingo, na ala que eu estava servindo como missionário. E de repente alguém fez uma pergunta na aula. Ele estava presente nessa aula, na verdade, e eu estava lá também. E aí alguém perguntou assim, no livro de Mórmon, Deus mandou Leí sair com sua família para o deserto, e ele foi, largou tudo, largou seu dinheiro, seu prestígio, sua casa, tudo foram para lá, e foram para o deserto. Todo mundo bravo, os filhos, louco, né? Alguns filhos murmurando, essa é a história que se fala nesse livro de Mórmon. Só que aí a pessoa que fez essa comparação, ela acabou perguntando assim, quem é que faria algo se ouvisse um anjo mandando, Deus mandando, algo como isso? Abandonar toda a sua vida, o que você está vivendo, às vezes uma coisa até ridícula, aparentemente para as outras pessoas, mas você seguiria, cumpriria o que ele falou ou não? Por exemplo, largar tudo e ir para um deserto hoje em dia. E eu lembro que tinha esse homem. Esse homem, ele falou assim, aí a capela onde a gente estava, ela é bem ao lado de um brejo, tinha uma lagoa, sabe, sujo. Eu lembro até hoje, nossa, ninguém gostava nem de chegar ali perto, tal, bem baldio, com um brejo mesmo, né? E esse homem, ele falou, eu faria. Se o profeta, eu lembro que ele falou, se o profeta hoje em dia, era Gordon B. Hinckley na época, se o profeta falar que eu e minha família temos que ir até ali o brejo, ele apontando para o brejo ali ao lado da capela, e viver ali, largar tudo, montar uma tenda e ficar ali com a minha família, eu iria. Os outros poderiam dar risada, fosse o que for, eu iria. Eu pensei a respeito disso. Ele falou que iria mesmo com a sua família, montaria uma tenda nesse brejo e ficaria ali, se o profeta mandasse.
E eu não sei se vai dar realmente pra gente fazer linkar uma coisa com a outra, mas parece uma coisa assim também, né? Pô, alguém mandando você fazer isso e você vai fazer sem questionar. Hoje em dia as coisas estão bem duvidosas, bem duvidosas. E nenhum exemplo desse cabe mais no dia de hoje. Mas muitas pessoas vão falar, não, mas isso é Deus falando. Mas tem outras coisas que as pessoas já fazem hoje. Olha só, tem coisas que as pessoas na igreja, por exemplo, já fazem hoje. Só não é ir para o deserto com a sua família, largar tudo e ir para um deserto ou para um brejo. Mas as pessoas já fazem. Elas são utilizadas como massa de manobra. Elas limpam a capela, dão o seu dinheiro. O tempo que elas deveriam, às vezes, investir com elas em suas famílias, elas doam para essa igreja. Elas pagam sempre uma mensalidade, né, entre aspas, do dízimo, para poder ter um cartãozinho, né, que é a recomendação, para entrar num clube plus da igreja. E acham que isso é bom. Entende? Aí eu fico pensando a respeito, caramba. Talvez se fosse lá na Rússia e as pessoas fossem adeptas, né, como são na Igreja Mórmon, o Putin, no caso, se fosse um profeta da Igreja Mórmon, quero que todo mundo se aliste porque a gente tem que ali dominar de vez a Ucrânia. As pessoas iriam sem questionar. Se fossem membros da igreja, né, fazendo uma analogia. Então eu me lembro disso, eu estava lembrando disso. Falei, caramba, cara, as pessoas fazem isso mesmo. E eu também não fui diferente, não, porque muitas das coisas se falar, não, você vai, não sei o que tem, você vai. E é isso, a própria missão, se a gente parar para pensar, é você largar tudo e ir para um brejo. Eu não estou falando que a missão é um brejo, é tudo ruim, mas ali você largou a sua vida, deixou para trás. Como esse homem falou que largaria sua vida e iria para o brejo se o profeta mandasse morar com sua família, você largou e foi ali morar num lugar para trabalhar praticamente 24 horas por dia, porque você só pode dormir. A gente falou esses dias das dificuldades que vivem lá na missão. E é isso. Para você voltar, tentar tirar as experiências melhores, dar aquela maquiada na história, que todo mundo faz isso, mas na hora de contar nos discursos, nossa, que história fantástica, mas o cara sofreu pra caramba. É isso. Isso aí se chama, assim, se for ver mesmo, o Deus Mormon, né, que é o Senhor Mormon que se fala lá. É o que? É sofrer pelo Senhor? Eu preciso sofrer pelo Senhor. As pessoas colocam muito a condição de eu tenho que sofrer para poder ganhar mais. Ou eu tenho que sofrer porque o Deus bondoso está pedindo. Não é um contraste? Vamos falar de novo. Eu vou falar de novo para vocês guardarem isso. As pessoas lá, por exemplo, na igreja, eu tenho que sofrer para o Deus bondoso gostar mais de mim. Alguma coisa não está errada aí, se for ver, nessa matemática? Eu tenho que sofrer para o Deus bondoso gostar de mim. Ou gostar mais de mim. Peraí, será que é isso mesmo? Mas espera aí, se ele é um Deus bondoso, eu tenho que sofrer para ele poder entender isso? É complicado, as pessoas às vezes questionam muito isso. Nem é só, sabe, as pessoas que não acreditam em Deus, tá? Mas por que Deus é bom, por que deixa acontecer um monte de coisa? Tem muita gente que sai da igreja mormon e continua acreditando em Deus. A sua maneira, o que ele acredita ser, muitos não também. Não quero mais saber disso, me machuquei demais e tal, e cada um tá no seu direito. Mas falando a respeito disso, se Deus ele é todo poderoso e bondoso, como fala na igreja Mormon, em todas as outras também religiões e tal, por que ele vai querer sempre o mal seu para que você demonstre que gosta dele? Você tá vendo onde que é? Existe um contraste aí que eu vou deixar quem quiser comentar sobre isso, porque eu sei que muita gente acredita em Deus, depois sai da igreja, eu gosto dos exemplos de Jesus Cristo, são exemplos bons a ser seguidos, eu vou ser uma melhor pessoa se eu seguir. Só que também tem pessoas que saem, agora eu vou viver por mim mesmo, vou ser uma pessoa boa por mim. Entende? Tem coisas que a gente precisa falar, essas coisas são importantes.
Então é isso, né? Às vezes obedecer cegamente, sabe? Parece que você coloca uma venda nos olhos e só vai brincar de cobra cega, mas não tem nada a ver. A igreja não é uma brincadeira de cobra cega. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Por quê? E você sempre tem que ir fazer. Se não faz, isso aí a gente já falou um tempo aqui, você faz, e uma vez que você fala, pô, para, não quero fazer dessa vez, eu não acho que tá certo como tanta cobrança. Aí você já fica ruim. Olha lá se já nessa primeira vez não começar a chamar você de apóstata, tá contra os ungidos do Senhor e tralalá e trileleli. É isso. Guerra na Ucrânia. Putin falou, um monte de gente tá fugindo de lá porque não quer seguir. Pô, não é isso que eu queria. Então por que às vezes na igreja a gente não questiona também? Ah, você tem que limpar a capela, mesmo a igreja sendo investigada por desvio de 100 bilhões, mas não, eu vou lá economizar na faxina para a igreja e vou lá trabalhar. Por que a gente não questiona? Igreja, e aquele fundo lá? Eu não estou concordando, acho que eu não vou limpar a capela. Ninguém questiona, só faz. É isso. Ah, você tem que fazer isso. Não, eu não vou. Não porque você não quer ir para fazer birra, mas espera aí, eu preciso fazer isso? As pessoas, por exemplo, que estão fugindo lá da convocação do Putin, da própria Rússia, estão fugindo, eles questionam, pô, mas por que essa guerra? Eu nem queria que você... Não quero saber dessa guerra. As pessoas da Rússia. Aí você vai lá ver a nível da igreja e acontece a mesma coisa. Só que às vezes a gente questiona menos que essas pessoas. Ah, você tem que sair com um cartão da amizade e entregar para todo mundo. Ah, você tem que acompanhar os missionários e visitar não sei quem, fazer visita de mês familiar. As pessoas são chatas, não importa se vai ser xingado, o cachorro vai te morder, mas você tem que visitar. Mas espera aí, por que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer, não vou. Mas as pessoas não fazem porque não questionam. É difícil, gente. Eu entendo isso, Mas é complicado. Joseph Smith, ele tinha esse tipinho dele desde lá de trás. A gente sabe disso. E as pessoas já falavam amém para tudo desde lá de trás. Joseph Smith, eu mandava o marido para missão e depois casava com a mulher do cara. Isso aí tem casos assim de Joseph Smith. E as pessoas diziam amém para tudo. Largue seu marido e case comigo. Quantas vezes ele fez isso? Pessoas as mulheres que já foram as esposas plurais de Joseph Smith já estavam com ele por causa dessa situação. Ele chegou, colocou Deus na jogada. Não, se você não casar comigo, sua família vai ser destruída. Ele desfazia de casamentos, destruía famílias para isso acontecer, para ele casar, porque ele queria. E as pessoas não, sim. As pessoas questionam menos do que as pessoas da Rússia que estão fugindo do Putin. Tá vendo até onde chega? Acho que deu para entender um pouquinho, Ana Ló. Acho que eu dei um monte de exemplo aqui. Mas é isso. Caramba, cara. Pro cara levantar a mão numa aula no meio de um monte de gente, falando, não, se o profeta falar, eu pego minha família e vou pro brejo. Literalmente, ele vai fazer... Se ele fizer isso, realmente na vida dele, a vaca vai pro brejo. É complicado, cara. Não pode. A vaca vai pro brejo. Eu vou colocar o nome, só para vocês saberem, quando eu tô gravando o episódio, não tem um nome que eu vou colocar, só vejo depois, né? Então eu vou colocar A Vaca Vai Pro Brejo. Se você teve a paciência de ouvir até aqui, mais de 19 minutos, você vai saber por que o título A Vaca Vai Pro Brejo. Mas é isso. Em suma, as pessoas deveriam questionar mais. Deveriam ver o sistema que elas estão inseridos. Espera aí, eu preciso fazer isso? Por exemplo, se a pessoa conhece bem a história do livro de Mormon, a falcatrua toda de Jeff Smith, vai fazer missão. Espera aí, eu preciso fazer isso para ensinar sobre isso?
Só que lógico, lá dentro a gente tem a viseira e tralalá, quadradinho, não precisa mais falar disso. Mas é complicado, viu? Acho que deu para dar a mensagem para vocês a respeito do que eu precisava falar. Eu linkei um pouquinho a respeito disso, da convocação do Putin aos russos, que estão até fugindo de lá, com esse negócio de você só faz. Porque rolou muito, na época que eu estava na missão, estava bem forte aquele ditado, se o profeta falou, eu só faço. Sem questionar. E outra, quando eu voltei da missão, os discursos que eu dava, todo mundo falava, nossa, olha que discurso maravilhoso, Paulo Gonçalves, né, que eu voltei da missão, o Paulo Gonçalves dá uns discursos poderosos. E eu falava, quase todo discurso quando eu voltei da missão, ou ia dar alguma mensagem falando das minhas experiências, eu falava, se o profeta falou, eu só faço. Felizmente, passou muito tempo, mas felizmente eu posso falar. Se alguém falou, eu vou questionar primeiro. Não porque eu quero ser do contra, mas eu preciso entender aonde eu estou inserido. Porque literalmente eu não quero que a vaca vá pro brejo na minha vida. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.